Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, tratando aqui com um pouco de atenção de poemas que eu acho interessantes de trazer e comentar, às vezes de poemas que outras pessoas, os meus companheiros de viagem, os meus companheiros de interesse, achem também relevantes ou tenham algum tipo de curiosidade. Hoje, um pedido. O pedido de uma grande amiga, Fer, que desde que eu a conheci, ainda muitos anos atrás, quando ela foi minha aluna, já tinha uma fascinação especial por este poema do Carlos Drummond de Andrade. Vamos direto para o poema e depois a gente fala um pouco, certo? Olha pra poesia. 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 Qual é o poema? O poema se chama Memória e diz o seguinte: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Drummond, um poeta que normalmente é objeto de muito preconceito pelas pessoas que só associam a ele o no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, do qual eu já falei. Dá uma olhada, tem um episódio aqui, lá nos primeiros do Olha pra Poesia, especificamente a respeito da importância e da significação que esse poema pode ter. Agora, as pessoas que têm esse preconceito, normalmente usam disso para não olhar para outras coisas e não encontrar um universo de maravilhas que o Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902, morto em 1987, produziu e pôs em funcionamento dentro da língua portuguesa. Esse poema é um caso fantástico. Primeiro, pela beleza formal, pela beleza material dele. É um poema de uma sonoridade impressionante. Amar o perdido deixa confundido este coração. É um verso muito singelo. Na verdade, ele é quase um não verso. E se a gente quiser dar uma desdobradinha, ele é quase a utilização de pés individuais. Abrindo parênteses aqui, não se fala muito disso quando se discute poesia aqui no Brasil, principalmente porque a nossa tradição de leitura técnica de poesia acaba sendo um pouco prejudicada por certos preconceitos que vieram do modernismo de achar que preocupar-se com questões técnicas é uma superficialidade de parnasianos. Acontece que os versos têm um número X de sílabas, mas desde os tempos antigos, desde os tempos romanos, gregos, já se discute que antes de ter essa métrica, existem unidades mínimas que foram chamadas de pés e que apresentam uma certa articulação de sons mínimos. Aqui, nesses versinhos, o que a gente tem é isso, é uma coisa muito próxima dos pés, porque são unidades mínimas. Amar o perdido. Essa estrutura reduzida ao mínimo é o material básico que dá para esse poema tanta eficiência na expressão do seu conteúdo. Fechado parênteses, vamos olhar então que dentro dessas unidades mínimas, o que a gente tem? 4 estrofes, que são, na verdade, 4 frases completas. Lembrando que essa é uma das maravilhas da poesia, de sobrepor sonoridade e conteúdo, forma e inteligência, fazendo com que a forma seja inteligência, seja conteúdo. Então, nessa construção mínima, começa com o tema do amor. A primeira palavra que aparece aqui é
Amar, o verbo, na sua forma infinitiva, de dicionário. Amar o perdido. O perdido, aquilo que a gente não tem mais. Ou seja, amar aquilo que já não está. Fixar-se no passado. O nome do poema é Memória. Aquilo que a gente guarda da vivência imediata. Amar o perdido deixa confundido este coração. E é interessante porque o coração é que fica confundido, enquanto confusão é, na verdade, uma atitude intelectual. O coração, que em princípio não precisa pensar, muito pelo contrário, ele precisa sentir, ele se confunde, ou seja, o sentimento está misturado com alguma coisa de intelecção também, com alguma coisa de compreensão, que no caso não funciona. O que é uma tradição da poesia amorosa que vem desde o Camões. Lembra do amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente? Ou daquele outro soneto que a gente já discutiu aqui, que termina dizendo que o amor é um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê? Existe então essa tradição antiga dentro da língua portuguesa, a qual o Carlos Drummond de Andrade está dando uma continuidade, que é a de explicitar as contradições entre o sentimento, que ao mesmo tempo tem a ambição de entender as suas próprias motivações. Fecha parênteses. Pois bem, se entramos nessa contradição do amor que ambiciona entender, mas não consegue entender, seguimos para a segunda estrofe, que é uma das mais obscuras aqui. Nada pode o ouvido com L, o esquecimento, contra o sem sentido apelo do não. E isso é fantástico porque, uma vez mais, seguindo a lógica sonora que foi criada na primeira estrofe, termina essa estrofe também com o acento na última sílaba forte nasal, o ão. No caso aqui, o não, o apelo do não, que é uma coisa impressionante, é uma imagem bastante impactante. O que é o apelo do não? O não, a negação, a fuga, a anulação, tem um apelo forte. E isso é fantástico. Pensar em amor e pensar enquanto do amor não é um apelo do sim, não é um apelo do viver, não é um apelo do aceitar, mas é um apelo do negar, é um apelo da recusa, do afastamento. E por que esse apelo tão forte? Por que o apelo do afastamento? Por que o apelo da recusa? E ultrapassa o poder do esquecimento. Porque vem agora a terceira estrofe, que as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Essa discussão fantástica que foi levantada originalmente pelo Platão, de que o amor é, antes de mais nada, desejo. Desejo de algo que a gente não tem. Porque o que a gente já tem não desperta desejo. É nesse sentido que as coisas tocáveis, as coisas tangíveis, passam a ser insensíveis. E aqui é uma palavra bonita, tangível, porque ela se mistura, já que esse poema tem toda uma dicção mais antiquada, mais clássica. Ela sobrepõe a ideia de tocável, mas também de tocável no sentido musical, porque tanger é o verbo que se usava para tocar um instrumento, para tocar música. E aqui essa música do coração, essa música das coisas, essa música do toque, que encanta de um lado, mas passa a ficar insensível, porque ela não é material, tem ecos interessantes. Mas é isso, a palma da mão, tocando, as coisas se esvaziam, elas se perdem, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão.
O que a gente lembra, o que a gente preserva, o que a gente cultua, o que a gente acalenta é exatamente aquilo que a gente não tem mais, que a gente não teve. E essa é uma das maravilhas desse poema, porque ele trata esse tema tão famoso, tão importante na cultura ocidental, que é a da contradição entre o amor como desejo e, por isso, a eterna insatisfação que caracteriza esse sentimento, uma insatisfação que dói, mas ao mesmo tempo fascina, uma insatisfação que cria um vazio, mas que cultiva voluntariamente esse vazio. E daí, intelectualmente, não consegue se justificar pro sem sentido apelo do não. Apesar de mobilizar emocionalmente, passionalmente, uma energia gigantesca, tratar dessa coisa extremamente poderosa num formato absolutamente singular e quase simplório. Porque essa forma concisa com a qual o Carlos Drummond de Andrade realizou a enunciação desse dilema filosófico emocional é uma forma que dá uma sensação de controle devido exatamente a essa concentração espacial e verbal que ela tem, essa concentração musical, esse som que se reduziu, esse conjunto de pés que se reduziu a uma forma extremamente poderosa, em certo sentido, contradiz a falta de sentido que o enunciado desse poema tenta realizar. E essa é uma das fascinações, é isso que intuitivamente a gente compreende ao ler, ao ouvir, e aqui, mais do que ler, esse é um poema que precisa ser lido em voz alta. Muitos poemas pressupõem a leitura silenciosa. Já desde fins da antiguidade, o Ocidente cultua essa prática da leitura silenciosa e a generalização da palavra impressa, que pode ser distribuída de maneira muito mais eficiente, reforçou essa prática que vinha dos claustros medievais. Por outro lado, sempre houve um contraponto à leitura silenciosa, que é o da leitura em voz alta. Essa leitura que mistura performance, convivialidade e encontro, ela também está latente em muitos dos poemas. E aqui, mais especificamente do que em outros. Porque se vários poemas, se No Meio do Caminho é um poema que pressupõe a leitura silenciosa, ele pressupõe a página impressa, o Memória é um poema que tem um apelo gigantesco ao ouvido. E é nessa combinação entre o apelo concentrado, o apelo coerente da forma e o apelo desesperado da incoerência que o conteúdo procura manifestar, que está uma das grandes fascinações que faz com que uma adolescente com sensibilidade, como era a Fer, hoje não é mais uma adolescente, mas continua com muita sensibilidade, se fascine e se deixe levar por uma coisa que um homem branco carioca, meio misantropo, havia escrito, provavelmente no silêncio de um escritório, muitas décadas antes.